Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como vocês estão, galerinha do Dinâmica? Todo mundo bem? Todo mundo preparado para uma aula de Halloween? Yes, guys. A nossa aula hoje de Geography não vai ser exatamente sobre Geography, apesar de que tem tudo a ver. Por que que tem tudo a ver? Porque Halloween é cultura. Tem a ver com inglês, que faz parte da cultura anglo-saxã, boys and girls, que muito bem adotada pelos americanos e até hoje sendo utilizada pelos britânicos. Então, faz parte da cultura da língua inglesa e aprender uma língua, a gente sempre tem que aprender concomitantemente com a cultura desse lugar, porque ajuda a gente a compreender a maneira de pensar, a maneira de falar, as expressões, o vocabulário e por aí vai. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. Antes de começar essa aula, eu gostaria, tá, só de declarar que a gente entende que, às vezes, por uma questão aí religiosa ou qualquer que seja a relação aí, né, a razão, pode ser outra também, porque está com medo, né? Mas que ninguém é obrigado a participar dessa aula, assistir a aula ou a fazer as atividades que eu vou sugerir, tá bom? Todo mundo fica bem à vontade, tá certo? Para participar da aula ou não. Se ninguém participar, não vai prejudicar em nada, quer dizer, o único prejuízo que você tem, você vai deixar de aprender um vocabulário muito legal, de conhecer informações muito legais, porque no frigir dos ovos, isso daqui é só uma brincadeira. A gente sabe que não passa de uma brincadeira. Ok? Então vamos lá, boys and girls. Halloween Timeline. Bom, achei nesse website aqui do History Channel. Ok? Halloween Timeline. How the holiday has changed over the centuries. Ok? Então, oopsie, what happened? Cliquei em alguma coisa aqui sem querer. Então, from pagan rituals to customs and candy corn, discover how Halloween and its associated traditions has evolved through the ages. Então, a gente aqui, através de um ritual pagão, né, a gente vai chamar isso de ritual pagão, é aquele ritual que é utilizado, né, que, digamos, existe uma crença a respeito de algo, sem a certeza científica de algo, mas que por alguma razão as pessoas acreditam nessa crença e acaba com o tempo se transformando em algo tradicional. Ok, boys and girls? Só um minutinho aqui. Yeah. Bom, anyway, vamos lá. Vamos dar início aqui aos nossos estudos da língua inglesa, tá? Então, Halloween's origins can be traced back to antiquity. Então, a gente pode ir lá atrás para a gente aprender sobre Halloween. E essa é a proposta aqui. Most point to Samhain, a Celtic festival which commemorated the end of the harvest season and the blurring of the physical spirit worlds as Halloween forbear. Ok? Então, tudo começa num povo que por um bom tempo dominou lá a Europa, né? Aí quem já está estudando com o Teacher Rogério aí, né? Falando sobre a Europa, talvez tenha ouvido falar. Não se na minha época não se falava muito, assim, né? Pulava, meio que pulava, assim. Quando falava de história geral, né? Ia de questão lá, história antiga, Grécia, falava de região ali da Mesopotâmia, falava da região ali do Egito, falava da Grécia Antiga, né? E aí pulava direto para Roma, né? Só que nesse intervalo aí, dois povos meio que dominaram a região ali da Europa, tá? Nesse período aí. Naquela região do Mediterrâneo, principalmente na Península Ibérica, isso vai afetar
a nossa hereditariedade, porque a gente, né, nós somos descendentes de portugueses, né, espanhóis e por aí vai, pessoal da Península Ibérica, domínio árabe ali. Durante um bom tempo eles dominaram aquela região. E a gente mais na parte norte, a gente vai ter esse povo aqui, o Celtic, né? A gente pronuncia desse jeito. E tá dando um bugzinho aqui, que é isso aqui? O Celtic, tá meio dando uma travadinha aqui. O Celtic, né, que é esse povo que dominou ali aquela parte mais ao norte da Europa, mas com o tempo, tá? Com o tempo, aí vem chegando o domínio romano, e aí começa a empurrar eles, eles começam a diminuir de espaço, o espaço deles começa a diminuir, até que eles ficam na pontinha ali da França, né, depois vão para a Inglaterra, ficam lá protegidos na Ilha Britânica, depois os romanos vão para lá, e eles acabam se isolando. Tem um momento que eles acabam se isolando, ali na Irlanda, então, o Celtic, né, que a gente chama em inglês Celtic, tem essa relação com o irlandês, mas na verdade é um povo que dominou até durante algum tempo uma parte até maior. Então, vem de lá, vem tá? Dessa celebração aqui, que é o Samhain, tá? Que aí é como se fosse, digamos assim, uma festa, né? Que, digamos assim, sauda o mundo dos espíritos, né? E aí Halloween é como se fosse essa janela, né? À noite, a gente vai entender que a noite anterior a um dia que é considerado importante, que aí o cristianismo começa a entrar também nessa tradição. É assim, a cultura é assim, a cultura a gente vai pegando um pouquinho de cada um e a gente vai adotando, a gente vai modificando, né? Hoje, por exemplo, ó, a gente celebra no Brasil o Halloween, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a nossa cultura. Mas, pouco a pouco, se realmente fosse consolidando a nossa cultura, pouco a pouco a gente vai começando a fazer as modificações para ficar no formato que se agrada mais a gente. Então, over the ages, the holiday evolved, taking on Christian influences. Como eu estou dizendo, os cristãos começaram a influenciar European mito europeu, and American consumerism, né? E aí, quando vai para os Estados Unidos dá aquele tom consumista, né? Today, Halloween is celebrated with trick or treating, costumes, jack-o'-lanterns, and scary movies, all things which would likely be unrecognizable to those who took part in the holiday's earliest forms, ok? Então, como eu disse, lá atrás era de um jeito e foi modificando até chegar ao momento que está hoje. Então, Ancient Times, então, aquele período antigo. Halloween begins as Samhain. Então, ó, essa celebração, tá vendo? Samhain was celebrated with fires, dancing and customs. Então, tinha essa celebração aí. Então, Ancient Celtics, who lived 2,000 years ago in the area that is now Ireland, né? Eles agora já estão há 2.000 anos atrás, ou seja, mais ou menos no nascimento de Jesus Cristo, né? Eles já estão lá, quando eles já estão lá isolados lá na Irlanda. The United Kingdom and Northern France mark Samhain at the midpoint between the fall equinox and the winter solstice. Então, por alguma razão, né, o Halloween ele surge nesse formato, o Samhain, que é essa celebração, que é, digamos assim, o pai ou a mãe do Halloween, né, que seria o período entre o solstício, ou seja, o começo do que para a gente é primavera, lá é o outono, e o que seria o inverno, que começa também lá no dia 21 de dezembro, tá certo? Aqui começa o verão para a gente, hemisfério sul, verão, lá hemisfério norte, inverno. Então, esse período no meio, por alguma razão, eles criaram essa celebração, tá certo? During this time of the year, hearth fires and family homes were left to burn out while the harvest was gathered, né? After the harvest work was complete, celebrants joined with drums, priests to light massive bonfires and pray. Então, eu acho que aí, na verdade, eles começam uma preparação, né, para se fazer as últimas colheitas aí, né? Mais ou menos um momento aí de, talvez, como lá é uma região muito mais fria, então agora, 31 de outubro, né? Finalzinho de outubro já está frio. Então,
as últimas colheitas são feitas, né? E aí entra aquele momento de preparação, né? Para aguentar aquele inverno rigoroso. No caso, provavelmente é um momento também que já se visualiza muito fortemente, né? Os dias muito maiores do que as noites, então dá aquele quê gótico, né? A gente consegue perceber muito pouco, porque aqui, principalmente a gente tem aqui em Recife, no Nordeste, a variação é muito pequena do dia para a noite, do verão para o inverno, né? Assim, de manhã cedo, meia, 30 minutos ali de variação, 4h45, 4h50 começa a amanhecer, né? Quando é no inverno, 5h15 aqui começa a amanhecer. E à noite, quando dá 5h30, já começa a escurecer no inverno, e quando dá 6 horas começa a escurecer no verão. Coisa desse tipo, assim. Então, para a gente não faz muita diferença, mas lá faz, porque lá no verão mesmo vai anoitecer, dependendo do lugar, 8h30, 9 horas da noite, né? E quando dá 5 horas já é luz novamente. Outras épocas, quando dá 4h30 da tarde, já está de noite e só vai amanhecer novamente, às vezes 7, 8 horas da manhã do outro dia, né? Eu, por exemplo, que morei na Flórida há muito tempo, eu lembro de acordar para, assim, levar meus filhos na escola, a escola começar de 8, 8h30, coisa desse tipo. Acordar de 7 horas da manhã, tá escuro, tá tudo escuro ainda, né? Tá madrugada ainda. Então, assim, acordar é o equivalente a 5 horas da manhã, que eu acordo hoje em dia, eu acordo às 5 horas da manhã, nesse momento já está dia, mas tem época do ano eu acordo às 5 horas da manhã, que ainda está amanhecendo. E eu acordava lá às 7 horas da manhã, ainda está amanhecendo. Mas vamos lá. Então, isso daí... Bom, in the 10th century, Samhan is Christianized, né? Então, vem aí os cristãos, né? A igreja cristã católica, tá? Ela meio que incorpora, ela interfere nisso daí. Vamos lá. In the 7th century, the Catholic Church established November 1st as All Saints Day, tá? Então, a day commemorating all the saints of the church. Então, dia 1 de novembro, eles chamam de Dia de Todos os Santos. Até hoje, dentro lá das celebrações católicas, dia 1º de novembro é Dia de Todos os Santos, né? E aí se comemorariam todos os santos da igreja, né? By the 9th century, the influence of Christianity had spread into Celtic lands. Então, já se comemorava aí, né? Nesse período aí, o Samhain já comemorava aí no meio, mais ou menos, mas não tem uma data específica, essa festa com muito fogo, com muita fogueira. E aí vem a Igreja Católica, determina dia 1º como dia de Todos os Santos. A essa altura do campeonato, no século IX aí, né, a influência cristã já está muito grande, porque Roma, né, já tinha avançado bastante, já tinha dominado aquela região também, tá? Roma só não chega a invadir a Irlanda, porque é uma ilha, né? Tem a Grã-Bretanha, mas tem a Irlanda que fica isolada. Então, eu acho que eles achavam que não valia nem a pena, assim, para que a gente vai invadir isso daí, não vale a pena não, né? Então, eles meio que ficam isolados ali, mas a influência é grande, tá certo? E aí, o que acontece? Gradually blended with a supplanted older Celtic rites. Então, meio que os rituais já acontecem mais ou menos na mesma época e meio que vão começando a se misturar. In 2018 AD, the church made November 2 All Souls Day. Então, já em aqui, ó, no século X, né? Aí, dia 2, dia de todos dos espíritos. Dia dos espíritos, né? De todos os espíritos. A day to honor the dead. It's widely believed today that the church was attempting to replace the Celtic Festival of the Dead with a related church-sanctioned holiday. Então, imagina-se os historiadores que a Igreja Católica tentou eliminar o Halloween, criando o dia que a gente também comemora, inclusive dia 2 é feriado, né? Então, por que é dia feriado? Que a gente chama de dia de finados, né? Que a igreja chama de dia de todos os espíritos, né? Então, o dia da gente
ir lá e prestar nossas condecorações lá aos espíritos. Então, dizem, imagina-se que foi uma tentativa de acabar com o Halloween, dizer, puxar, tirar dia 31 essa noite e colocar no dia 2, mas transformar numa coisa santa. A gente vê que não funcionou, né? Ó, aqui, essa parte é interessante. The All Saints Day celebration was also called All Hallows, or All Hallows, que vem do inglês médio, Middle English, porque o inglês ele tem 3 fases, né? Tem o Old English, que é algo completamente diferente do que é hoje. Tem o Middle English, que também é bem diferente do que é hoje. E tem o Modern English, que é o inglês moderno, que é o inglês que a gente fala hoje, que mesmo assim, muitas variações, né? Por exemplo, se a gente for para a época de Shakespeare, há 200 anos atrás, já era inglês moderno. Mas se você ler um livro de Shakespeare em inglês, eu, por exemplo, não entendo quase nada. A linguagem é totalmente diferente. Mas já existe a estrutura, já existem as palavras. Então, muita coisa não faz sentido, muitas expressões daquela época não vão fazer sentido, mas a estrutura já é bem contemporânea. Então, do Middle English, Allohomas, meaning All Saints Day, né? O Middle English e o Old English ainda com o hábito, né? O inglês como uma língua germânica, tá certo? Tem o hábito de aglutinar palavras, né? O alemão, que também é uma língua germânica, tem essa habilidade de aglutinar palavras. Então, o inglês antigo também fazia isso, aglutinava palavras, né? Então, Dia de Todos os Santos era chamado de All-Hallows, né? Então, e aí depois passou a ser All Hallows, ou All Hallowmas, que é de Christmas. Esse mas é de feriado, a gente vê que é um sufixo de feriado, né? Christmas, Hallowmas. E aí, and the night before it, the traditional night of Samhain, in the Celtic religion, began to call All Hallows Eve. Então, aí era chamado de All Hallows Eve. O dia era All Hallows Mas, e a noite, o dia, né? E a noite anterior ao Hallows Eve, que aí foi novamente se modificando e ficou Halloween. Ok? Interessante, né? Over the many centuries, the 3 holidays, All Saints Day, All Souls Day, Samhain, essentially merged into one, né? Aparentemente, não exatamente, mas para nós brasileiros não se converteu numa coisa só, porque a gente comemora o dia de finados, o dia de celebração de todos os espíritos, tá certo? Ok? The Catholic Church still recognizes All Saints Days and All Souls Day, ok? Então vamos aqui para Middle Ages, aí o Trick or Treat surge na Idade Média, tá? Quem ainda não aprendeu sobre a Idade Média, pergunta lá a Teacher Rogério, pergunta, fala um pouquinho sobre a Idade Média, porque na aula de Halloween se falou e eu fiquei viajando, tá certo? Para aqueles que já assistiram, ótimo. Então, in England, tá? Aqui, ó, interessante como surge essa história do Trick or Treat. In England and Ireland, during All Saints' Day and All Souls' Day celebrations, poor people would visit the houses of wealthier families and receive pastries called soul cakes in exchange for a promise to pray for the souls of the homeowner's dead relatives. Known as souling, the practice was later taken up by children who would go from door to door asking for gifts such as food, money, and ale, an early form of trick or treating. Tá? Então, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, né, durante o Dia de Todos os Santos e Dia dos Espíritos, nas celebrações, né, nessas celebrações, as pessoas que eram pobres, elas batiam na porta das pessoas mais abastadas, né, pedindo que as pessoas mais abastadas ajudassem. As pessoas abastadas, e aí foi virando uma tradição. O que é que as pessoas abastadas faziam? Elas faziam um bolinho chamado souling, tá certo? Esse bolinho era assim, o que é que ele fazia, né? Ele dava esse bolinho para as pessoas
e pedia que as pessoas rezassem pelos mortos dessas pessoas, na esperança de que, praticando essa bondade, e as pessoas pobres, mais pessoas rezando pelos que se foram, né, dessem um caminho tranquilo para aqueles que se foram. Ser humano sempre, desde o começo dos tempos, né, assim, preocupado com essa questão da morte, dessa vida após a morte, como é que é? Como ninguém nunca soube, então a gente vai criando todos os formatos e todas as, né, as religiões. A religião existe por isso, né? A razão maior é essa, a gente tentar entender o que é a vida após a morte, tá certo? E aí surge a história do trick or treat, porque as crianças passam a fazer isso também, pedindo comida, pedindo dinheiro e pedindo ale, né? Que era uma forma de bebida. Na verdade, o ale é o que a gente é a cerveja hoje, né? A cerveja moderna. Obviamente, para aqueles que, oh my God, da cerveja criança, bom, era outra época, gente. A cerveja, ela tem uma função também de alimentar, né? Porque a cerveja ela é muito calórica, e ela alimenta. A cerveja, de certa forma, ela dá uma sustentação, tá certo? Ela vem aí, né, da cevada, né, e com bastante nutrientes. A cerveja ela tem bastante nutrientes, tá certo? E também tem uma função, na época, tem uma função social, deixa as pessoas mais felizes, tá. Vamos lá. 19th century, a gente tem aqui a celebração, tem o Jack-o'-lantern, take shape, né? Então, the practice of carving faces into vegetables became associated with Halloween in Ireland and Scotland around the 1800s. Então, mais ou menos ali no século 1800, surge essa história aí do carving, né? Pegar um vegetal, não era, a princípio não era o pumpkin, né? Não era a gente chama girimum, né? Como é que chama a outra palavra? Girimum, aqui no Nordeste, né? Como é abóbora. Pega a abóbora e corta, né? Não era assim. Jack-o'-lantern originated from an Irish myth about a man nicknamed Stingy Jack who tricked the devil and was forced to roam the earth with only a burning coal in a turnip to light his way. Então, Stingy Jack era um camarada que era stingy, vem de uma pessoa que trick, as pessoas que sempre dá um jeito de tirar proveito das pessoas, de fazer o mal para as pessoas, né? E pegar alguma coisa, ou roubar, ou fazer algum mal. E aí, esse Stingy Jack, ele era tão maldoso que ele conseguiu engabelar o demônio, o devil, o diabo, né? E aí o diabo, como punição, manda ele sair andando pelo mundo, pela terra, tá certo? Com um pedaço de carvãozinho dentro de um turnip. Turnip é o que eu acho que é um nabo. Nabo é equivalente ao nabo. Turnip. Deixa eu botar aqui, turnip. Nabo, é um nabo mesmo. É o equivalente a gente é um nabo. Então, dentro de um nabozinho desse, tá certo? Ele é tão pequenininho, né? Mas, bom, deram um jeito de fazer funcionar isso daí. Então, pegaram um nabo e botou um carvão para dar luz, né, para ele e mandou ele sair andando e aí ele ficou perdido pelo mundo, tá certo? E aí, ó, people began to make their own version of Jack's lantern by carving scary faces into turnip or potatoes and placing them into windows or near doors to frighten away Stingy Jack and other wandering evil spirits. Então, umas pessoas, na intenção, como ele saiu andando pelo mundo e ninguém queria papo com ele, né? Já que ele era Stingy Jack, pessoas começaram com turnips, com o próprio turnip ou batata. As pessoas abriam a batata, tiravam o que tinha dentro e botavam ali um carvãozinho, não tinha vela, não tinha nada na época, e deixava lá e fazia careta, né? Fazia umas caretas assim e botava na frente das casas para assustar ele, para quando ele estivesse andando, se ele por acaso que nessa janela, né, dessas celebrações, ele poderia passar por ali. Se ele passasse, que ele se assustasse e fosse para outro caminho, que não entrasse na casa das pessoas, tá certo?
E não só para ele, mas também para outros espíritos maus. Ok? Vamos lá. 19th century, Halloween comes to America. Ok? Então, Halloween vem para os Estados Unidos no século XIX, né? Antes disso, não era muito celebrado o Halloween, porque era um país assim de uma força muito mais uma população muito mais protestante do que católica, tá certo? Então, with the exception of Catholic-dominated Maryland and some other southern colonies, Halloween celebrations were extremely limited in early America, which was largely Protestant. It wasn't until the mid-19th century that new immigrants, especially the millions of Irish fleeing the Irish potato famine, helped popularize the celebration nationally. Ok? Então, até meados aí do século 1800, praticamente não celebravam, a não ser alguns lugares como Maryland, alguns estados do sul, mas aí as pessoas, os irlandeses fugindo lá da fome da batata, né? E de perseguição também vêm para os Estados Unidos e aí eles começam a incentivar realmente essa celebração, tá bom? Vamos lá, 1930s, haunted houses become a thing in the US. Haunted, a spooky public attraction, already has some precedent in Europe, starting in the 1800s, Marie Tussauds Wax Museum in London, in the US, the Great Depression kickstarted a trend. By then, violence around Halloween, no doubt exacerbated by dire economic conditions, had reached new highs. Okay, parents concerned about their children's running amok on All Hallows Eve organized haunted houses or trails to keep them off streets. Então, aqui, né, para quem não sabe, em 1929 teve uma grande depressão, né? E aí essa depressão causou muita pobreza e aí os pais, né, antigamente as crianças saíam andando por aí, andando sem caminho, sem destino, né? Fazendo a brincadeira, mas aí os pais nos anos 30 disseram não, muita violência, muita pobreza, e aí passaram a manter as crianças mais nos seus bairros, e aí os pais criaram as brincadeiras. E aí que essa história de dar doce, né? Provavelmente nas vizinhanças vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente dar dinheiro, a gente dá doce, tá certo? In the 1950s, Halloween costumes go mainstream. Então, nos anos 50 aí realmente as pessoas passam a usar fantasia, né? Passa a virar uma moda. E aí é que onde realmente surge a questão do consumismo, né? Entra aí a questão do consumismo dos anos 50 e diante, né? Né? Depois da Segunda Grande Guerra, vem aí um período aí econômico espetacular para os Estados Unidos aí que vai se arrastar aí dos anos 50 até hoje, né? Então, crescimento econômico e aí vem a questão do consumismo, que a gente chama essa geração aí de os baby boomers, né? Tem um boom de nascimento de crianças, porque todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro, casa, carro, e aí consumismo, economia, produção industrial, desenvolvimento de tecnologia, a vida melhorando, as pessoas vão tendo muitos filhos, aí por isso chama de baby boomers, essa geração pós, que nasce depois da Segunda Grande Guerra. E aí, o consumismo americano, os americanos começam a querer consumir as coisas, e aí, nessa tradição aí de criar fantasia, do trick or treat, então toda uma indústria aí de fantasia, de presente para dar, de doces, de celebração, de decoração, vai sendo criado em função aí dessa questão. Ok, boys and girls, então é mais ou menos esse o caminho que a gente vai, né? Aqui em anos 80, tem um comentário aqui sobre eventos que aconteceram no Halloween, mas acho que é irrelevante, tá certo? Mas eu queria vir aqui só mostrar que eu vou estar compartilhando, tá certo, com vocês, lá na aula do Class App, lá por aquela mensagem de Class App que eu mando, lembrando a vocês da aula, eu vou compartilhar o link da aula, dessa atividade aqui, ó. Halloween, tá vendo? Então, aqui tem várias atividades de Halloween para vocês praticarem, tá certo? O vocabulário. Por exemplo, aqui, ó, primeiro mesmo eu vou fazer, ó.
Primeiro aqui o morceguinho. Bat. Aí eu vou colocar aqui. O próximo aqui, pumpkin. Pumpkin. Vou botar aqui o próximo. Skeleton. Né? Skeleton. Colocar aqui. Que bruxa, né? Witch. Tá? Que black cat. Né? Black cat. Aqui. Ops. Black cat. E por fim, a aranha, que é spider. Spider. Ok? E aqui tem muitos outros jogos aqui para vocês jogarem, tá certo? Tem, por exemplo, o balãozinho aqui para vocês jogarem, que a gente já jogou em outra aula, tá certo? Mas eu vou deixar esse link aqui. Você pode tanto pausar aqui e digitar direto, se você não tiver acesso ao Class App, ou você pode lá no Class App, já tem um link, é só dar o clique, que leva direto para lá, para você jogar esses joguinhos. Ok, boys and girls? Então, com isso, a nossa aula de Halloween vai ficando por aqui. Desejo a todos aí um excelente fim de semana, tá bom? Quem quiser curtir, quem quiser assistir, participar, participa. Quem não quiser também, não tem problema. Goodbye.